Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária, aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje o nosso convidado, ele tem muita história boa para contar. Ele é engenheiro, administrador, já foi vereador aqui na nossa querida Bauru e gosta de boa música. E também construiu muitas escolas. Ele que vai contar para a gente com detalhes. Nós vamos falar então com o Veríssimo Barbeiro. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, a você, a Renata, a equipe da TV. E é um privilégio, né, a gente poder estar aqui com você, ter acompanhado o programa com outras boas entrevistas. Parabéns pela iniciativa, por você, pelo trabalho. E estamos à disposição aqui de vocês. A gente fica feliz agora de poder contar a sua história, a sua trajetória, compartilhar com quem nos acompanha. Então, para entender um pouquinho quem é, né, Veríssimo, gostaria que falasse para nós de onde veio, como chegou a Bauru, porque, né, já tem muitos anos aqui na nossa querida Bauru. Sim, eu sou da região aqui, sou nascido em Garça, criado em Garça, uma infância maravilhosa, juventude maravilhosa em Garça, onde tenho grandes amigos até hoje e o coração ainda bate forte na nossa Garça, né, que os garcenses são muito bairristas. Né? E depois de toda a juventude, eu vim para Bauru fazer a faculdade e fiz engenharia aqui e adotei Bauru como a minha cidade querida e agradeço por Bauru ter me recebido tão bem, onde eu me dei bem fazendo a faculdade de engenharia, depois profissionalmente atuando pelo antigo FES, Fundação Educacional de Bauru, Fundação de Educação do Estado de São Paulo, junto à Secretaria de Educação, pude tecnicamente ajudar a desenvolver a área de educação da cidade de Bauru, em reformas, ampliações e construções de escolas na região de Bauru e abrangendo até a região de Lins, Birigui, Araçatuba e Jaú. Além desse trabalho, sempre participamos nas atividades estudantis de Bauru. Já na época dos anos 70, quando fizemos a faculdade aqui, ajudamos junto à sociedade estudantil a criar os diretórios acadêmicos da cidade, que cresceram a cidade em termos estudantil, e inclusive na época nós atuamos culturalmente com a criação do Ciente, que durou por 10 anos e foi uma casa noturna símbolo dos estudantes de Bauru para aquela geração de 70, 80. E atuando nessa área até depois fomos desenvolvendo um trabalho grande socialmente também pelo Luso de Bauru e depois pela Associação de Engenheiros de Bauru também, quando presidimos. E culminando, quando eu fui agraciado aí com a população na eleição de vereador com 2 mandatos que a população me conferiu e que eu procurei fazer o melhor possível. Muito bom. Vamos então aproveitar e entrar na área cultural em primeiro lugar. Depois nós vamos mais nessa parte profissional, que elas estão entreladas também, né? O Ciente, o senhor trouxe grandes nomes, inclusive, aqui para Bauru também. Compartilha com a gente como que foi esse momento, com mais detalhes. Nessa área cultural, eu tive essa passagem pelo Ciente nos anos 70 e depois tive uma passagem muito boa nos anos 80, 90 pelo Luso brasileiro. No Luso nós realizamos cerca de 70 eventos culturais em 3 anos. E vieram os maiores medalhões na época do Rock in Rio, e todos passaram pelo salão de basquete, a quadra de basquete do Luso, que era antigo ali no Estoril antes. Pelo Ciente, nós tivemos a oportunidade de trazer aqui 2 figuras maravilhosas, 2 não, porque eles vinham sempre com mais gente. Era o Toquinho e o Vinícius, que esteve aqui em Bauru, e o Chico Buarque no Imperial 4. Grandes nomes da música brasileira. Quando nós inauguramos o ginásio do Luso, na época dos anos 70, com shows de grande porte pelo circuito universitário. Então foi assim o primórdio dos grandes shows de Bauru,
foram nesses anos 70 através do Ciente. O senhor gosta de boa música, como já foi mencionado aqui. O senhor toca também? Como que funciona? Tem um pequeno estúdio que eu já estou sabendo. Como que é essa Sim. sua paixão também pela música? A música é a minha paixão, me norteia a minha vida, junto com os amigos. Ela une os amigos, ela une as causas, as emoções. E eu entendo que a boa música, e seja qualquer o segmento da música que você tem, é muito importante. E tudo tem a sua hora para aquela música mais adequada para aquele momento. E eu realmente tenho um acervo musical muito grande, tenho um estúdio em casa, e é tudo de DJ amador aí. Eu não faço concorrência com os profissionais, não, mas brinco com os amigos, a gente organiza festas temáticas já. Nós temos 50 anos de formato. E nesses 50 anos, todo ano a gente reúne a turma e fazemos essas festas temáticas que chamam uma noite do Ciente, e sempre a sociedade bauruense mesmo, quem não pertencia ao Ciente, acaba se envolvendo também, participando, por causa da qualidade musical do evento. E isso sempre nos aproximou e trouxe muitos amigos, e fomos criando os outros empreendimentos. Eu tenho que citar também uma coisa que tive oportunidade na época do Luso, que com o pessoal do Jornal da Cidade, o Renato Zaiden, que cabeçava na época, nós criamos aqui em Bauru a primeira shopping moda. Antes de termos em Bauru o shopping center, o primeiro shopping center que foi criado depois. E nós tivemos 3 eventos desse shopping modas que incentivava todos os pequenos fabricantes de moda da cidade, que tinham um ponto aqui, um ponto ali, e aquilo servia de divulgação. E hoje, esses precursores são grandes lojas no shopping, nos grandes locais da cidade. Então, isso é uma coisa que eu orgulho muito, junto com o Renato, de a gente ter feito e proporcionado para a cidade, e outras coisas que eu consegui, junto com meus colegas de Câmara, apresentar na época de vereador. Eu digo o seguinte, que eu aproveitei muito, criando, eu fui o autor da lei do CODEPAC, que é a Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico de Bauru. Essa lei era de minha iniciativa, assim como a Semana de Eficiência Física, e o ônibus de deficiência física foi criado na nossa época, o ônibus do Corujão também criado na nossa época, por iniciativa nossa, é lógico que foi o poder público que criou. As ciclovias também foram criadas, instituídas a partir daquela época. Então, é uma carreira que abrangeu várias coisas, que a gente, graças a Deus, está satisfeito do resultado, e estamos aqui hoje contando essas histórias para você. São momentos importantes, tanto cultural quanto a parte também econômica, né? Essa movimentação na cidade, como o senhor bem trouxe aqui, né? Tem frutos aí. E vamos entrar um pouquinho também agora na questão como vereador. Como foi esse período do senhor? O senhor trouxe aqui algumas coisas que foi feito durante o período que o senhor atuou, mas eu gostaria de saber, né, como que o senhor, então, hoje enxerga essa movimentação também na nossa cidade, e como que era no período que o senhor atuava? Quais eram as grandes dificuldades e também alegrias? Olha, a atuação de vereador foi muito importante para mim conhecer a cidade. Eu fui obrigado a entrar em cada periferia, em cada local, sentir a situação de cada um, e eu voltei a minha gestão voltada às classes menos favorecidas da cidade, tentando dar. Mas o vereador tem muita dificuldade de agir, de colocar em prática suas ideias, porque cabe ao executivo o poder da caneta e resolver isso aí. Então, o que eu acho que ficou foram as ideias, as sugestões que foram aceitas pelo Poder Executivo da época, como citei hoje as ciclovias, que ainda não está 100%, mas é um caminho para o transporte.
a questão da deficiência física. Hoje, os direitos do deficiente físico estão validados na cidade e antes não tinha nada. Tanto que nós começamos criando a Semana da Deficiência Física para discutir os assuntos e eles terem as condições. Depois conseguimos uma perua que passava recolhendo os deficientes, porque não podia usar o ônibus. Hoje você já tem o ônibus para o deficiente. Então foi toda uma evolução que começou no nosso mandato lá. A lei de meia entrada de estudante também, que prevaleceu na época, que foi instituída em Bauru, que não era uma lei nacional, mas que não valia em Bauru. Entendeu? Então, nós tivemos muito trabalho na ampliação da Getúlio Vargas. Então, a Getúlio Vargas vinha até na altura do Luso ali. Então, foi um trabalho intenso que nós fizemos. A lei da defesa do consumidor, do PAC, da defesa dos prédios históricos de Bauru, essa é uma lei que tem. E fizemos também uma lei que pegou durante um tempo e hoje não está muito em vigor, pelo que eu saiba, é a lei de incentivo cultural. Que era uma lei aí que até chamaram de lei Veríssimo uma época, depois ela foi mudada várias vezes, eu não sei hoje como é que ela está. Era uma lei de incentivo aos pequenos empreendedores culturais de Bauru. O senhor, com a sua experiência, né, como engenheiro e administrador, chegou a propor também outros projetos para que pudesse contribuir com a cidade? E hoje, como que o senhor vê também essa relação, né, principalmente nessa parte na cidade, na atualidade? Eu acho hoje a cidade está um pouco fechada, assim, em torno da prefeitura. A gente não vê por parte da Câmara grandes iniciativas, mas eu acho que é a nova política, do jeito que está, centralizada na prefeitura. E eu não tenho participado ultimamente da política, então não sei te dizer também como é que está essa situação. Não quis mais continuar? Não, a política que nós estamos vendo hoje, eu senti quando eu deixei de ser vereador, eu estava muito desgostoso com a condição política, não com o povo, né? E era uma época difícil, de você não conseguia colocar em prática a tua vontade, as ideias. Então, eu achei melhor cuidar da minha... Já tinha dado o meu tempo de contribuição para a cidade e resolvi cuidar da minha engenharia. O senhor tem formação, como a gente já mencionou, como engenheiro civil. E o que despertou para ir para essa área? Na família já tem também ou não? E outra curiosidade, né, da engenharia civil e vai para a política, vai como vereador, né? Então, assim, esse paralelo. Na realidade, eu sempre fui... quando eu era criança, eu queria ser jornalista. Eu queria ser da área de marketing, área de... E tentei, mas na época, nos anos 60, 70, era muito difícil o local para estudar isso. E das matérias básicas, era engenharia, medicina, direito, que a gente tinha uma escolha. E eu, realmente, das três, a que eu tinha preferência era engenharia. E eu, graças a Deus, eu escolhi engenharia, eu me dei muito bem, gosto, e me dou muito bem na engenharia. E fiz também administração de empresas para melhorar a administração da engenharia. Excelente, estão correlacionados, né? Com relação à engenharia. E das grandes obras que o senhor já, né, fez, inclusive em escolas, gostaria que o senhor também trouxesse um pouco desse benfeitoria aqui para a nossa cidade, para a região. Em 50 anos aqui na região de Bauru, tem muita coisa em todas as cidades aqui da região que eu atuei, às vezes com uma pequena reforma, às vezes ampliações de sala de aula, às vezes construções de quadra de esporte e algumas creches e algumas escolas. A última que eu lembro que nós fizemos é do Tangará, do bairro Tangará, é uma escola enorme, maravilhosa, feita pelo governo do estado lá na época. E fizemos também no Santo de Virges, já isso na época que o prefeito era o Tidei, fizemos essa escola lá. Teve outras lá no Jardim Jaraguá,
Teve muitas escolas aí, reformas enormes na Ernesto Monte, em outras, lá no Gaiso também. Então, teve muita coisa que eu não consigo contabilizar assim, porque também a minha atuação não era só aqui em Bauru, tinha toda a região espaçada aí, e a gente fazia o trabalho de captação dos problemas, levava para São Paulo, resolvia lá, se precisava de ampliação, se precisava de escola nova, levantava, fazia projeto e depois autorizava a licitação. Aí ganhava uma empresa e a gente vinha administrar a empresa para fazer os serviços. Aproveitando a deixa aí dos problemas, quais eram os problemas mais comuns e desafiantes que encontrou ao longo dessa trajetória, principalmente trabalhando com patrimônio público? A manutenção no começo era muito difícil. Hoje já está melhor, assim, e escolas, eventualmente, assim, numa periferia, o vandalismo era muito grande, tinha dificuldade. A própria direção da escola tinha dificuldade de controlar isso, né? Então, mas eu acho que isso tem melhorado, a manutenção está mais próxima hoje, e eu sinto que o Estado está num bom caminho aí em termos de manutenção de escolas. E, seu Veríssimo, e quais foram as mudanças que o senhor acompanhou, inclusive, de quando iniciou até os dias atuais? Hoje está aposentado. Recentemente. Houve muitas mudanças nessa trajetória? Quais foram? Conta pra gente. Houve muita... as escolas hoje têm um padrão muito elevado de atendimento em material, de tudo. Eu acho que professor, ainda a gente tem saudade dos antigos professores, que era uma dedicação maior, o próprio professor era mais valorizado. Hoje o professor tem muita dificuldade de lidar com os alunos. Eu sinto isso no contato com os professores. Eles têm dificuldade. Então, isso, eu acho que a educação caiu um pouco, no geral, no resultado. Mas as condições estruturais estão melhores. Então, no seu olhar hoje, está voltando-se muito mais para a estrutura do que realmente para a educação em si. Exatamente. Que é investimento mesmo no ser humano. Privilegia a segurança, privilegia a qualidade do local, do ambiente, que a parte de merenda melhorou muito, quer dizer, o atendimento das escolas tem sido muito bom. Que é um ganho importante, porém também não pode esquecer do outro lado. Da área do foco, que é a educação. A educação em si. Até mesmo já entra na questão que a gente estava falando nos bastidores, para que a população também tenha consciência em relação, à questão política. Exato. Isso também é importante que as escolas, elas também venham contribuir aí com a formação. E a educação tem os baluartes, o pessoal, os professores que lutam, que nem louco aí para manter esse nível, essa educação aí, que às vezes foge, porque é um problema nacional, não é um problema local, regional. É um problema de estrutura nacional, um foco nacional. E mais de 50 anos trabalhando aí na área de administração, com a engenharia, quais foram as maiores obras que o senhor se recorda e que foram um marco que o senhor realizou? Olha, eu não tive assim, uma obra maior, a minha dedicação foi a mesma coisa. Desde uma obra pequena, de uma reforma de uma escola de 2, 3 salas, é importante para aqueles 40, 50 alunos que tem ali, entendeu? Então o foco era o mesmo. Eu acho que talvez a minha maior obra que eu fiz foi essa do Tangarás aí, de tamanho. Mas nós tivemos, o Cristino Cabral, acho que é a maior escola de Bauru. Nós fizemos reformas lá e ginásio de esporte, tudo lá, maravilhoso. A escola hoje está um brinco, está bonito, muito bem dirigida pela direção da escola lá. Vamos entrar então em questão de soluções, O senhor acha assim, o que o senhor considera, para soluções e para que seja eficaz mesmo a execução de um trabalho? O que é importante ter justamente nessa questão da construção civil, que é essa experiência que o senhor tem? É a dedicação. A dedicação é acompanhar a construção civil, você tem que acompanhar de perto, é igual um doente, é uma pessoa que você precisa cuidar como o médico cuida,
não desviando, porque um erro durante a execução vai causar problema lá no futuro. Então, cuidado, dedicação, planejamento para você poder acompanhar. Eu acho que o engenheiro novo hoje aí, e eu me dediquei muito a isso através da SENAG, eu fui presidente da Federação das Associações de Engenharia do Estado de São Paulo por 2 mandatos, e a gente pregava sempre isso, a valorização do engenheiro. Eu acho que o engenheiro tem uma função maravilhosa na sociedade, importantíssima. E a função dele é social, porque ele te dá a condição de segurança de você morar, de você viver, de você andar no trânsito, de um hospital bem feito, enfim, tudo tem engenharia. A engenharia está em todos os pontos. Aqui na Prevê está a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, tudo que você cuida. Então, o engenheiro, eu acho que sem o engenheiro a coisa para. E aí nós não temos segurança. Então, por isso que eu me orgulho da minha profissão e orgulho dos meus colegas nesse sentido. A valorização do engenheiro é muito importante. É muito importante. E tem pessoas que acham que não é. Entendeu? Mas nós estamos em todo o tanque da engenharia. Desde do copo d'água que foi feito por o layout pelo engenheiro, alguma coisa, no design. Enfim, nós temos que cuidar de tudo. O microfone que nós estamos ouvindo, a evolução do som que a gente vê, eu que sou agora de manhã, a gente pega o som dos anos 70 para hoje, a gente vê, é uma coisa fantástica. Vai num grande show e vê a qualidade, tudo por Bluetooth, por Wi-Fi e tal. Quer dizer, então, isso é engenharia. Muito a engenharia importante. está em todo na nossa vida. Muito importante, né? Então, a valorização do engenheiro é muito importante. Você vai fazer a sua casa, procura. E o engenheiro é responsável, ele não abre mão, ele cuida, por isso que é importante. E até aproveitando essa deixa, pensando no futuro, como que o senhor vê, né, e o futuro da construção civil? Né? Antes do senhor responder, nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já, tá bom? E você continue com a gente, não saia daí, voltamos já já. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com Veríssimo Barbeiro. Tá contando muita história boa pra gente, inclusive da nossa cidade. Antes do nosso intervalo, havia pedido para o senhor, né, mencionar referente à construção civil, como que o senhor vê o futuro, inclusive aqui em Bauru e região. Olha, eu vejo a engenharia é o futuro. É o futuro de tudo. E eu faço até um apelo aos órgãos bauruenses, a prefeitura, que prestigiem os engenheiros. E prestigiem, eles merecem ser mais reconhecidos. Geralmente, os salários não são compatíveis com o nível da produção que os engenheiros fazem. Eu sei que tem uma grade total da prefeitura que dificulta isso, mas que a valorização do engenheiro é fundamental para o bem da cidade, para tudo que nós fazemos na cidade. Eu confio na engenharia, eu acho que a engenharia é o futuro do mundo e acredito nisso, e por isso eu peço que as autoridades sempre prestigiem os engenheiros. Muito bom, recado passado e recado muito bem dado. Vamos voltar a falar de cultura? Vamos. Gostaria que o senhor trouxesse aí em relação à passagem aqui de Eni, música, toquinho. Que história é essa? Conta pra gente. Bem, nós falamos que nos anos 70, quando o Toquinho veio aqui, o Toquinho e o Vinícius de Moraes fazer um show lá no Luso, no antigo ginásio do Luso. E quando terminou o show, eu era o presidente do Ciente e eu estava com eles lá no vestiário lá. E o Toquinho chegou para mim e falou, o Vinícius quer ir para a Eni.
Eu era molecão ainda, não sei o quê, nem Para quem não conhece, vamos situar, né, referente ao que era. Aí aqui em Bauru foi uma casa de senhoras, né, de madames, conhecida no Brasil inteiro. E nós, estudantes, não tínhamos acesso. Mas, como nós estávamos com o Vinícius Toquinho, eles conseguiram receber a gente. E foi uma noite que recebeu a gente no salão principal delas, com muita música, bebida, e o pessoal dançando, o Vinícius cantando, o Toquinho tocando violão, e foi uma coisa inusitada, porque ninguém esperava, nem eu, ninguém que fosse para ter uma noite com Vinícius de Moraes Toquinho, lá na Eni. Foi um marco. Isso, inclusive, o livro do Tidei, do irmão do irmão do Tidei, o Manel, né? O Francisco, ele consta desse fato aí. E o outro fato também curioso, também que serve de lembrança, quando o Chico Buarque veio aqui em Bauru, também nesse ano de 73. Ao seu convite também? Foi. O Chico e o MPB4, eles faziam um show, só eles. Eles vieram na sexta-feira e no sábado eles quiseram jogar um futebol de salão e nós fomos jogar um jogo de futebol de salão na quadra do BAC. Chico, os 4 do MPB4, mais o Chico, contra a nossa República lá da Engenharia. Lá no BAC, passamos sábado à tarde inteirinha jogando, depois fomos tomar cerveja e aí depois eles foram fazer o show lá. Fenomenal! Foi muito, muito bom, marcante para nós. Aí. Muito bom. Tem registros desses momentos? Tem tudo. Tem fotos, tem alguma coisa. Perfeito. Então nós vamos já pedir para o editor também depois colocar aí para gente esses momentos marcantes. E agora eu queria agradecer a você aí a oportunidade, agradecer a minha família. Eu sou casado com a Ana Lúcia, a minha segunda esposa. E tenho 3 filhos com a primeira esposa, que foi a Denise, e que é o Veríssimo Neto, engenheiro, mora no Panamá. Eu tenho um netinho que chama Guilherme. A Vivian, que mora em São Paulo, ela é administradora de empresas, casada com o Fábio, e tenho 2 netos, o Guilherme e o Vinícius. E a Vanessa, a minha filha ainda solteira, que mora comigo aqui em Bauru. Muito bom, o senhor também é um homem, além de grandes obras, também apaixonado pela família, né? Aquele que sabe do valor e minha paixão é minha família e meus amigos. Faço questão de preservar sempre esses 2 modos de ligação que nos põem para frente na vida. E aproveitando família, trazendo a raiz, o seu pai e a sua mãe também, gostaria que o senhor falasse um pouquinho Meu pai dessa e minha mãe estão falecidos, que moravam em Garça, né? E estão hoje lá. E minha família toda era de Garça. Hoje não tenho mais ninguém lá, só amigos lá em Garça. E aqui em Bauru eu fiz uma grande família de amigos aqui, graças a Deus, que me iluminou todo esse tempo aí. Eu estou aqui hoje com você. E os filhos, muito bom. E os filhos são bauruenses, ou não? Os filhos são... são todos bauruenses. Todos bauruenses, construindo história na cidade, inclusive com a família. Exatamente. Muito bom. E para o senhor, então, o que significa Bauru, diante de toda essa sua trajetória? Bauru é a minha vida, a minha realização. Me deu todas as condições de eu usar aquela formação que eu tive em Gana. Aquela formação caseira, a formação interiorana mesmo, de brincar na rua, jogar bola o dia inteiro, ela adorava jogar basquete, e jogava muito basquete na época. Então, Bauru me deu essa condição. Eu saí de uma cidade menor, enfrentei uma cidade maior. Quando eu vim para Bauru, tinha 70 mil habitantes na cidade, em 70. Mudou muito, cresceu muito. Nós estamos com 500 mil quase aí, com estudantes de fora e tudo. Então, é um privilégio ter passado por toda essa história. Eu sinto que Bauru perdeu um pouco aquela essência, aquela identidade que nós tivemos aí até os anos 80, 90, onde a gente conhecia todo mundo, tinha pontos de encontro da cidade, você ia nos lugares característicos, você encontrava todo mundo. Hoje a cidade cresceu demais, ficou um pouco mais fria, mas ainda acho que é a melhor cidade do mundo.
Que bom, gosto de ouvir isso, sou bauruense. É verdade. E quando o senhor não está, então, né, junto com a família ou está com a família, quais são os seus hobbies favoritos? O que o senhor gosta de fazer? Porque já que o senhor se aposentou recentemente. Eu gostava muito de jogar tênis, mas por causa do joelho agora não estou jogando. E o meu hobby é música, comida e viagem. Gosto muito de viajar. Sobra um tempinho, vou fazer uma viagem. Geralmente uma viagem ligada à música, onde eu vou buscar novas novidades musicais. Enfim, a música me puxa muito. Um grande apreciador da música popular brasileira em especial. Gosto de participar. Eu tenho um grupo musical do WhatsApp com mais de 100 pessoas, só voltado à música. Informações de música, clipes de música, novidades. Cada um ali, não tem bom dia, boa tarde no WhatsApp lá. É só colocar música ou dar uma informação, ou divulgar um show, um evento, alguma coisa musical ou cultural, alguma coisa ligada a algum filme com música, alguma coisa. Então esse é um grupo que... eu esqueci de um detalhe muito importante, que acho que também percorreu minha vida inteira. Eu sou corintiano fanático. Gostei. Eu sou corintiano fanático. Independente qual posição que seja. E acompanho os jogos, vou muito a campo, levo a minha família nos jogos, na Neoquímica, apesar dos pesares do que o time está passando, mas sou fiel há 75 anos. Muito bom, muito bom. Gostei muito de ouvir um pouco da sua história. Obrigado. Estamos, então, finalizando nossa conversa diária, mas antes eu vou pedir a gentileza que deixe um recado, especialmente para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. De coração, eu quero o melhor para todo mundo. Eu quero para vocês, para nós, para Bauru, que hoje nós temos que viver em paz, saúde, passar por cima de todas essas turbulências políticas que nós estamos passando, para viver com o seu amigo. Dê atenção para o seu amigo, dê atenção para a sua família, seu pai, tua mãe. Eu já estou naquela de pedir ajuda, os meus filhos sempre me dão atenção, apesar que eu não preciso, graças a Deus eu tenho. Mas dê atenção para o próximo. Olhe do lado de você e veja se você não pode ajudar o próximo. Muito bom, excelente. Realmente, a partir do momento que a gente olha para o outro, tem empatia, transformamos o mundo do outro e o nosso também. Exatamente. Concordo. Olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Conversa Diária. Foi uma alegria poder falar com o senhor. Obrigado, querida. Muito obrigado para você e sucesso. Para todos nós. Certo. Então, conversamos com o engenheiro administrador Veríssimo Barbeiro, esse apaixonado por Bauru, que adotou nossa querida cidade. E aqui nós vamos deixando, então, o nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.